Primeiramente, eu pediria a toda a igreja que levantasse a sua Bíblia para o céu. Amém? Tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa noite por este DVD, o fundamento é a palavra de Deus. Tudo aquilo, cenáculo da fé, que Jesus vai tratar neste DVD, está à luz naquilo que está revelado pelas Escrituras Sagradas. Esse é o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Não abandonar a fé em Jesus e com certeza a convicção dessa palavra. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não representa para o cristão um livro, mas a única fonte de edificação de fé. Então você levanta a tua Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus Cristo, esta é a aliança que temos com o teu nome e com a tua palavra, que de maneira alguma abriremos mão da tua verdade, da Bíblia Sagrada, das Escrituras verdadeiras, do teu santo nome, Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. E o primeiro ponto a ser tratado exatamente aqui nessa noite, através desse DVD, é deixarmos claro o propósito da gravação do DVD Apocalipse, nós que já estamos indo para o terceiro DVD. Apocalipse capítulo 13 foi exatamente um dos textos apocalípticos de base, de pregação, daquilo que foi tratado naqueles dois DVDs anteriores. E o propósito desse DVD, Apocalipse, e da Igreja Cenáculo da Fé, é tornar os fatos reais do Apocalipse, discernir o tempo do qual confirma a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e o juízo de Deus vindouro. Para quem não crê exatamente no Apocalipse do nosso Senhor Jesus Cristo como revelação profética verdadeira para a edificação da fé cristã, esse DVD vai ser de grande utilidade para os teus olhos se abrirem. Porque o livro do Apocalipse, além dele ser evitado de ser comentado dentro das igrejas e pregado por muitos cristãos, evangélicos, católicos, ortodoxos, seja lá o que for, o livro de Apocalipse, ele é um livro ficcioso, é um livro sem importância. Nós, amados em Cristo Jesus, sabemos a importância que há neste livro e o que está realmente relatado ali. Quais são os objetivos de Cristo de colocar o Apocalipse como o último texto da edificação da Bíblia Sagrada? O Apocalipse objetiva a confirmação profética da ascensão de Jesus Cristo, ou seja, da sua ressurreição. Tudo que está aí, que está se cumprindo, prova que não servimos ao Senhor Jesus Cristo morto, mas em corpo glorificado e ressurreto. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Porque diz a palavra que aquele que não crê na ressurreição de Cristo e busca Jesus somente por esta vida é um dos mais miseráveis homens. Cenáculo da fé. Segundo ponto, o Apocalipse objetiva a confirmação profética também da consumação dos séculos e a vindima dos homens pecadores, o discernimento dos tempos, o arrebatamento da igreja e a glorificação dos cristãos fiéis. E por último, o Apocalipse objetiva a confirmação profética que o anticristo existe, a operação do erro e o governo do pecado já está na terra. Então, se eu ignorar o livro do Apocalipse na minha edificação de fé em Jesus Cristo, eu estou ignorando exatamente todas estas 5 situações reais do Apocalipse, principalmente a prova de que ele ressuscitou dos mortos. Por que as igrejas
nos tempos em que nós estamos vivendo, evitam os fatos do Apocalipse, de serem pregados, anunciados, ensinados, seja lá o que for. Porque, na verdade, o livro do Apocalipse, ele atemoriza. E a grande questão é que ele coloca a igreja diante de uma realidade espiritual que muitos não querem assumir, que nós estamos exatamente no quê? Na vindima dos tempos. Nós estamos exatamente na consumação dos séculos, no fim. O basta de Deus, a ira de Deus derramada. Então, quando o livro do Apocalipse é pregado dentro da igreja, Jesus coloca quem escuta a revelação diante da realidade espiritual dele, sem emoção, sem materialismo, sem perspectiva futura. Ele vai arrancando tudo, vai tirando tudo, que o ser humano com facilidade evolui dentro de si mesmo e coloca ele exatamente diante do discernimento desse tempo. Então, amados irmãos, se a gente evitar isso, que no cenáculo da fé não se evita falar deste assunto, porque nós estamos vivendo, por este discernimento, estamos vivendo tais dias que comprovam a volta de Jesus e o arrebatamento desta igreja. A igreja da qual nós vamos conhecer pela palavra. Mas o fato é este, que aquele que realmente crê neste Jesus do qual realmente ressurgiu dos mortos e vai voltar, com certeza ele não evita, ele está ali em união, como diz Apocalipse capítulo 22, como a igreja de Jesus dizendo: ora vem Senhor Jesus. Quem crê dá glória a Deus. Maracaxara biace querebiastéria. Aleluia, meu Salvador. Aleluia. O livro do Apocalipse seria dividido entre 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. São, na verdade, divisões de tempos, exatamente para que a igreja compreenda onde ela está. E nós, no primeiro DVD, Apocalipse, desmascarando o anticristo, nós tratamos exatamente essa questão. A questão primordial, principalmente do discernimento desses tempos. Não de forma profunda, porque o objetivo realmente era entrar dentro do contexto do anticristo, mas trazendo exatamente confirmações que realmente revelam de forma profunda que nós estamos dentro do 6º selo aberto para o 7º selo, que é o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse. Então é importante que a igreja entenda, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa divisão de tempos é para ser respeitada e não levada de forma infantil, espiritualmente falando, porque Jesus colocou ali no livro de Apocalipse para que a igreja respeite e também compreenda com sabedoria exatamente o que está no conteúdo ali. Então o livro do Apocalipse ele é dividido entre tempos, 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. No DVD 1, Desmascarando o Anticristo, nós tratamos, para documentar exatamente para quem vai ver esse DVD, tratamos questões aqui relacionadas exatamente ao governo mundial do anticristo. O primeiro ponto que foi tratado foi o objetivo do diabo, o dragão, com este homem, o anticristo, dentro da esfera política e governamental, que é a unificação de federações e dos poderes mundiais, que é exatamente isso que consiste o governo do anticristo, à luz do Apocalipse capítulo 13, aonde nós tratamos exatamente em matérias a revelação do que João viu da parte de Jesus na ilha de Pátimos, quando ele viu 7 reinos e 7 chifres com 10 chifres com 10 diademas. Jesus revelando exatamente a estrutura governamental do anticristo: 7 reinos e 10 diademas, 10 chifres, que simbolizam também 10 reinos de poderes inferiores. E nós colocamos de forma clara, exatamente em matérias, confirmando que essa estrutura, da forma como Apocalipse revela, ela já está completa, confirmando que essa estrutura já funciona. Ou seja, se nós não conhecemos o anticristo na sua forma exata, física, como homem, não importa.
porque a estrutura dele já funciona. Jesus ele revela também no livro de Apocalipse, capítulo 17, uma explicação acerca do que seria as 7 cabeças e os 10 chifres. Nós temos no livro de Apocalipse essa revelação, e no DVD 1 nós tratamos exatamente as 7 cabeças como 7 reinos que já se compõem nos dias atuais, que é o G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Canadá, e um 8º que surgiu agora recentemente, que é a Rússia, G7, mas a Rússia, como eles costumam falar. A igreja não precisa ficar muito compenetrada exatamente no número de nações reunidas na questão do governo mundial, porque vão aparecer G8, G20, G40, exatamente pela questão do livre comércio e acesso diplomático entre as nações. Então a igreja não tem que ficar muito exatamente na questão do número, mas sim exatamente compenetrar exatamente quais são as nações que desenvolveram exatamente a ideia da globalização e do governo mundial, que são os 7 maiores poderes do mundo político e capitalista: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Canadá. Não vai ter outros, são só eles, porque foi exatamente o que nós tratamos no DVD 1, dando início da inauguração dessa união de poderes, de federações e forças políticas. Os 10 blocos simbolizam exatamente os 10 chifres que João viu na revelação que Jesus falava para ele, subordinado a 7 cabeças e os 7 reinos. Nós temos os 10 blocos atual, representando exatamente a questão administrativa das 7 cabeças, dos 7 reinos, ou seja, do G7, 10 blocos que se configuram como América do Norte, a NAFTA, Europa Ocidental, União Europeia, Japão, Austrália e África do Sul, Europa Oriental, incluindo a Rússia, que já totalizam aqui 5, América Latina, Mercosul, Norte da África e Oriente Médio, África Tropical, Sul e Sudeste Asiático e a China, totalizam 10, que, para que os irmãos entendam, além de correr entre estas nações, blocos formados pela cúpula G7, para o livre comércio mundial e para que se torne na prática a globalização, não corre só questões de livre comércio, não, mas exatamente de todos os idealismos que foram desenvolvidos, como também a homossexualidade, a sodomização da sociedade, a liberdade para a libertinagem e outras questões que nós tratamos exatamente no DVD 2, que eu já vou falar aqui agora. Lembrando todos vocês que nós revelamos no DVD 1, Desmascarando o Anticristo, uma cúpula secreta dentro da união do G7, uma cúpula secreta do nome chamado CFR, Concil. Esse concil de relações, ele estrutura pessoas gabaritadas em todas as áreas culturais, sociais, políticas, religiosas, para desenvolver ideias desse governo mundial das 7 cabeças. E nós colocamos exatamente nesse CFR, que também está relacionado ao Clube de Bilderberg, relacionado também à questão do grupo Ford, daquele também que nós relacionamos no primeiro DVD, que é a família Rockefeller, e todas estas organizações que financiam essa associação secreta, que se reúnem para tratar assuntos exatamente relacionados a questões dos 7 reinos para globalizar. Nós tratamos exatamente como instituição maior da CFR, do G7, dos 10 blocos, que é a maçonaria. A maçonaria hoje, ela é a maior instituição satanista e diabólica que está por detrás de todo o desenvolvimento da meta da nova ordem mundial. Por que eu estou lhe falando isso? É fácil você só raciocinar.
Como que tornar um governo só, numa diferença diplomática que nem o mundo representa, como tornar isso na prática? A maçonaria, Cenáculo da Fé, ela está infiltrada em todas as federações. Não foi para ela difícil reunir governos, porque a maçonaria ela é um órgão que integra em todos os segmentos da sociedade mundial. E eu falo aqui que a maçonaria, por detrás de instituições satanistas como a Illuminati, Demolai, estão por detrás de toda a formação política americana que nós tratamos no primeiro DVD também. Todos os governadores, aliás, presidentes dos Estados Unidos são maçons. Então eu falei no primeiro DVD, eu não acredito em voto direto, não acredito em democracia, não acredito em eleição, eu acredito em indicação. Porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que é verdade isso que até hoje não melhorou o sistema de voto lá nos Estados Unidos e aquela confusão toda já para facilitar e colocar um presidente que eles querem lá, não que a sociedade americana quer. E o que eu estou falando aqui aconteceu no Brasil também. Eu quero deixar bem claro para esse povo que está aqui, que a maior instituição responsável por toda a ideologia da nova ordem mundial, que está por detrás da cúpula G7, que está por detrás dos 10 blocos formados de livre comércio pela OMC, tudo isso que foi falado aqui, que João viu, a maçonaria ela é a mentora de tudo isso. A ONU, que foi colocada exatamente aqui como organismo de representação, ela é uma cortina de ferro para esconder tudo isso. Para mim, secretário da ONU não manda nada. Quem manda é quem está por detrás dele. A prova que eu dei aqui foi os Estados Unidos invadiu o Iraque, a ONU interferir e ele não aceitar. Invadiu e ninguém segurou. E todo mundo viu. Significa o quê? Que aquilo ali é uma fachada. Que o secretário, na verdade, é um representante administrador, mas que quem manda, na verdade, como mandante de todas as ideologias, realmente é o que Jesus mostrou a João: 7 cabeças e 10 blocos. Está formado a cúpula. Ela está aí para ser vista conforme essa revelação. Se alguém duvidar dessa revelação, se alguém duvidar desse Apocalipse, com certeza, amados irmãos em Cristo, ele faz parte dessa família satanista. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que falta, pastor Daniel, para o anticristo se manifestar? Eles indicarem quem vai ser. Porque segundo as escrituras sagradas, no texto de Apocalipse, capítulo 17, são eles quem vai dar poder para esse homem representar. Só falta o representante, porque a estrutura já está pronta. Nós tratamos exatamente a questão da cúpula G7, à luz do Apocalipse, como a estrutura capitalista revelada e centralizada do poder do governo do anticristo. E o terceiro ponto, nós tratamos a apostasia da fé, que é uma das bases de sustentação da manifestação do homem, do pecado e do seu governo, que também está sendo tratado no Apocalipse, no DVD primeiro, Apocalipse desmascarando o anticristo. Eu queria dar aqui alguns exemplos bem rápido, para que todos possam ter a ideia exatamente da quebra das fronteiras diplomáticas entre o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o relator da ONU conversou com índios da Raposa Serra do Sol. E, na verdade, essa matéria que nós vamos colocar aí no extra, nesse DVD, para que todos estejam a confirmação, o STJ tomou a decisão de não repartir terras da Serra do Sol entre os índios. E sabe o que aconteceu? Um representante da ONU interviu nessa decisão. Quem manda são eles. Como o Brasil e todas as ações, elas estão sendo internacionalizadas. Sabe o que é isso? A Amazônia já não é mais do Brasil. O petróleo já não é mais do Brasil. As terras que estão aqui já não são mais desse país. Como todos os blocos, o Mercosul financia, manda dinheiro para fora. O dinheiro não fica aqui. Presidente aqui não manda mais nada. Ele só, na verdade, representa e administra. Porque quem manda está aqui, ó.
Nem mais Supremo Tribunal manda mais nesse país. Os irmãos sabiam que se os índios hoje tiverem problemas dos direitos requeridos que eles argumentam, e a política brasileira não desenvolver isso corretamente, eles podem procurar defesa no Tribunal Judicial Internacional? Pois é. E eles falam que o anticristo não está aí. Lula, que é o suposto representante da América Latina no livre comércio, como eu disse a você, suposto líder, não foi ainda oficialmente, declarou: só vai haver uma moeda no Mercosul. Revelação que Jesus deu a essa igreja, e que a moeda nossa seria trocada. Quem lembra da glória a Deus aqui? Há mais ou menos 6 anos atrás, essa revelação foi dada aqui nessa igreja. Porque o Fernando Henrique Cardoso, que é o ex-presidente, antecessor ao Lula, também frequentava o CFR e representava também segmentos da globalização. Está aqui o cenáculo. Uma moeda na América Latina. Vejam só, os governos da Argentina e do Brasil acertaram ontem os últimos detalhes para adotarem suas próprias moedas e abandonarem o uso dos dólares no intercâmbio comercial e bilateral. Parece brincadeira uma coisa dessa. Logo, logo você vai estar indo para a Argentina de ônibus, sem passaporte, indo de um bairro para outro. Parece brincadeira uma coisa dessa. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Segundo DVD que nós gravamos aqui é esse. Você que vai estar vendo esse DVD, é esse DVD, o segundo, que nós tratamos exatamente a marca e a imagem da besta. Tratamos a ideologia deste homem, o anticristo, e do seu governo. A introdução do pecado, a sodomização e a manipulação da sociedade global. Os instrumentos que este homem vai usar de introdução para o alcance destas finalidades, que é a operação do erro e a introdução do pecado, através da globalização, sistematização e digitalização da era atual. Neste DVD nós deixamos claro onde está a marca da besta e deixamos claro onde está a imagem da besta, que já fala e fala pra caramba. Está contaminando a sociedade. Quem quiser realmente identificar a ideologia deste homem à luz do Apocalipse capítulo 13, e quais são os instrumentos de introdução, de alcance para as finalidades da introdução do pecado, você vai estar vendo aqui nesse segundo DVD, em nome do Senhor Jesus Cristo. A grande contexto do governo do anticristo, o que é, meus amados? Unificar poderes, unificar federações, unificar órgãos, unificar a sociedade em seu contexto. Quando falamos de governo do anticristo, estamos falando exatamente isso, de uma unificação, seja ela política, religiosa ou dos segmentos filantrópicos. Nós estamos falando de um governo que manda e desmanda a hora que quer em qualquer nação deste mundo, e isso já está nítido e já está acontecendo. Nesse terceiro DVD, nós vamos tratar exatamente sobre a questão da unificação religiosa, que sai exatamente desses 7 reinos e desses 10 blocos que formam a estrutura do anticristo, representando a todos a ONU. Quando nós falamos de unificação religiosa, nós falamos exatamente isso, uma tarefa que o anticristo tem exatamente em todas estas organizações, uma tarefa de unificar, introduzir exatamente esta ideia de reunir, unificar religiões. E o que seria uma unificação de religiões? O que está relacionado a isso, que talvez você já deva ter, com certeza, já deva ter ouvido essa palavra, ecumenismo. A palavra ecumenismo, que muitos não entendem, que muitos não compreendem, mas para a nossa organização aqui nessa noite, na gravação desse terceiro DVD, como tema ecumenismo e diálogo interreligioso, nós vamos dividir aqui
entre 4 pontos importantes aqui nessa noite. O primeiro, significar o ecumenismo na sua ideologia. Segundo, fundamentá-lo à luz da palavra de Deus. Terceiro, revelar a sua estrutura religiosa competente e os seus pontos de operação e suas instituições delegadas. E o 4, que é o mais satisfatório, ligar este movimento com as igrejas evangélicas tradicionais, que muitos aqui conhecem e até membram dentro dessas igrejas. Você que ainda não está convencido disso, vai ficar hoje e vai ficar quando assistir esse DVD. A grande questão a ser tratada aqui é o que está em 1 João capítulo 1, versículo 19. Quando nós falamos na questão de unificar religiões, que é o ecumenismo, e a questão do diálogo interreligioso, 1 João capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor coloca os anticristos, saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos, pois se tivessem sido um dos nossos, teriam ficado conosco. Isso é para que se manifeste que nenhum deles é um dos nossos. A palavra de Deus em 1 João 19 coloca o movimento espiritual do anticristo saindo de dentro da igreja apostólica. A palavra de Deus coloca o início da evolução, da deturpação da fé, do movimento anticristão. Coloca o ponto de início como a própria igreja apostólica da qual Paulo pregou, Pedro anunciou Cristo e todos os apóstolos contribuíram para a sua formação. É isso mesmo que está aí, Cenáculo da Fé. 1 João capítulo 2, versículo 19, me perdoe, pastor Daniel, me equivoquei aqui. Confirma para mim se é isso mesmo, Cenáculo. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido um dos nossos, teriam ficado conosco, e isso é para que se manifeste que nenhum deles é um dos nossos. Quem saiu do nosso meio? Que não é um dos nossos? Os anticristos. E quem é o anticristo? Aquele que usurpa das prerrogativas do Senhor Jesus, mas que o seu intuito é exatamente o quê? Tomar o lugar do Senhor. Isso que significa usurpação. Substituir a pessoa de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo. Se fazer exatamente de genérico, para que todos aqueles que creiam nele sejam condenados como ele vai. Então é importante que toda igreja, quem está assistindo esse DVD saiba, a igreja apostólica da qual nós fazemos parte, que está em Atos capítulo 1, capítulo 2, revela nesse texto de 1 João 2,19, que foi de dentro da igreja que eles saíram. E hoje você vai saber quem são esses que saíram do nosso meio, mas não são um dos nossos. Primeiro ponto, significar o ecumenismo, entender o que significa essa palavra. Ecumenismo é o processo de busca da unidade, termo que provém da palavra grega oikos, casa, designando toda a terra habitada. O termo aplica-se em esforços em favor de uma unidade entre igrejas cristãs. Significa o quê? Que o termo ecumenismo, que significa unidade, ele está relacionado dentro das igrejas cristãs. Ele é um movimento que a sua origem saiu de dentro das igrejas cristãs. Ou seja, nós não estamos falando aqui que este movimento ecumênico, unificação de religião, foi exatamente desenvolvido na mente do anticristo político. Mas segundo as escrituras sagradas, esse movimento saiu de dentro do cristianismo ramificado. Num sentido lato, pode designar a busca de unidade entre as religiões ou até mesmo da humanidade, mas em termo prioriza a unidade entre o cristianismo diversificado. O dicionário Aurélio
define o ecumenismo como um movimento que visa a unificação também de igrejas cristãs, confirmando que é um movimento que está dentro da igreja cristã, católica, ortodoxa e protestante, que todas são exatamente de dentro de origem cristã. A definição desse movimento é a aproximação, a cooperação e a busca fraterna de superação das divisões entre diferentes igrejas cristãs. Está no dicionário Aurélio. Independentemente das suas preferências pessoais, posições teológicas, doutrinárias, sociais, culturais e política. Nós estamos aqui entendendo que o ecumenismo, o seu significado, a sua ideologia é corporativismo. O que o ecumenismo não faz, não implica submissão a uma só autoridade eclesiástica, ou seja, o ecumenismo não impede que ninguém seja submisso à sua igreja, aos valores da sua fé, aos entendimentos daquilo que ela compreende do cristianismo. Não implica a submissão a uma igreja só. O ecumenismo, ele é um diálogo entre igrejas de diferentes crenças, ideias e dogmas de fé. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Segunda coisa que o ecumenismo não faz, que entendem errado, além de não criar uma igreja só, ele não objetiva a formação de uma igreja no mundo, que é isso que o pastor está falando, e não ensina a unificação de confissões denominacionais cristãs. Então vamos supor que eu sou parte de um movimento ecumênico conhecido por diálogo interreligioso. Eu quero participar. Ele não vai implicar comigo que eu abandone a minha igreja, nem os meus princípios de fé, nem o meu pastor e nem a minha denominação. O ecumenismo é exatamente o quê? Um corporativismo, um segmento variado de diferentes crenças, que a ideologia é exatamente essa: unir na diversidade com tolerância às divergências. Antigamente o povo acreditava que o ecumenismo era isso: era uma igreja só, um poder eclesiástico só, uma fonte de crença e de valores de fé, e todos se submetendo a um pontífice, a um sacerdote. Ecumenismo não é isso. Se você entendia isso, vai lá no dicionário Aurélio. Além de você compreender que é um movimento que saiu de dentro das igrejas cristãs, ramificadas, você vai entender que o ecumenismo, ele não impede que ninguém desenvolva a sua crença, pelo contrário, mas que respeite as diferenças e que participe de movimentos, de segmentos políticos, sociais, culturais e etc. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Então vamos deixar claro para quem vai ver esse DVD: ecumenismo é corporativismo religioso, político e social. A igreja representando o Estado em segmentos específicos na área pacifista, ambientalista e ecumênica. Igrejas que se tornaram órgãos do Estado e que representam exatamente esses segmentos específicos. Vamos dar aqui exatamente um ponto importante nesta questão. Nações Unidas, ONU, novo manual de antiterrorismo na internet, usam a questão terrorismo para anunciar nessa matéria aqui exatamente o seu apoio ao diálogo interreligioso e o ecumenismo. Como parte da estratégia da ONU, criou um grupo de trabalho sobre diálogo interreligioso e reforço de assistência técnica. SENA também afirma que parte das tarefas é identificar potenciais focos de atividades terroristas, usando o terrorismo como fachada para introduzir exatamente a questão ecumênica, que é uma das questões que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Está aqui: novo ex-presidente luso defende diálogo internacional, diálogo interreligioso no mundo. No Brasil,
uma declaração que ele deu aqui, Rio de Janeiro, 8 de dezembro. Ele declara aqui diálogo interreligioso pela matéria dessa fonte que nós vamos estar colocando no extra. E todos que vão estar vendo esse DVD vão poder estar acessando a estas informações. Que isso aqui para nós é importante, porque mostra que todas estas organizações, e que para nós no Apocalipse é a estrutura do anticristo, apoiam o governo mundial e também a unificação das religiões, que é o diálogo interreligioso. Ecumenismo não é quebra de dogma de fé, não quebra denominação, não quebra valores específicos da fé do ser humano. Pelo contrário, introduz a ideia, diálogo com aqueles que divergem. Esse é o contexto do ecumenismo. Se você não entendeu, vá ao dicionário Aurélio. Que, aliás, quero aqui mandar meu recado, a minha alegria imensa de poder estar gravando esse DVD e citar o nome desses apóstatas, desses filhos do diabo, que contribuíram para o governo Lula operar 8 anos de mandato. Porque o governo Lula é o principal precursor exatamente de todas as questões do anticristo e dos governos que nós estamos tratando aqui, inclusive a lei do homossexualismo, a lei da legalização do pecado, do aborto e de outras questões que tratamos em temas nos DVDs anteriores. Ele é o principal precursor também do desenvolvimento desta realidade que vamos tratar aqui agora, um fórum interreligioso. Você que está vendo esse DVD, você pode acessar justiça.sp.gov.br, você vai conhecer esse fórum aqui. Ele chama Fórum Intolerância, que significa o que, pastor Daniel? O que implica esse fórum? Vamos lá, antes de dar essa matéria aqui. A oficialização do movimento ecumênico pelo Estado-Maior. Oficializar o movimento de diálogo interreligioso. A criação deste fórum interreligioso implica a constitucionalização de uma lei, de um decreto de intolerância, que vou colocar aqui a matéria, que é a lei do psiu, que proíbe a liberdade da expressão bíblica, que a Bíblia é a maior autora da discriminação religiosa. Quem crê dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? E o Estado terá poder de condenar a qualquer que represente um caráter intolerante, discriminatório, preconceituoso e protestante. A partir do momento que você for fiel à palavra de Deus, no seu anúncio, você será eticamente e pela legislação enquadrado como intolerante, discriminativo, preconceituoso e protestante. Agora você é bandido se você pregar a palavra. Psiu, não fala contra a idolatria, não fala contra as religiões, não fala contra os costumes da terra. Respeite o ser humano, respeite aqueles que divergem, respeite aqueles que têm um conceito de vida diferente do teu. Então significa, pastor Daniel, pega a Bíblia, bota debaixo aí da tribuna e fala por filosofia, e fala por poesia, porque doutrinação não pode mais, pregação não pode mais. Agora, se você falar que um homossexual está no pecado, cana, cadeia, algema nele, bandido. Quer dizer, quem pratica mensalão nesse país, quem usa criança para abuso sexual, quem rouba o povo através das forças políticas não é bandido nesse país. Aliás, não sabia e não era nada contabilizado. Agora, pregador da palavra, agora, nesta lei, é bandido. Está aqui. Um fórum que representa agora a defesa das divergências e das religiões. Paz. O que Jesus pensa disso? Daqui a pouco você vai saber. Terceira coisa aqui,
esse fórum implica, deixa eu mostrar aqui, né? Para todo mundo marcar bem a linda cara deles. A padronização, aliás, criação de representantes ecumênicos, órgãos, subordinados a representar segmentos na esfera e modelo ecológico, pacifista e ecumênico, que vai ser um exercício ministerial padronizado para qualquer igreja agora. Agora, para você não ser preconceituoso, fundamentalista, que mais discriminatório e intolerante, você vai ter que aceitar um ministério padronizado do governo, que é o pacifista, o ecológico e o interreligioso. E aí, cenáculo? Cai que nem luva em você? Cai que nem luva em você, cenáculo? Há poder no sangue de Jesus! Há poder no sangue de Jesus! O sangue de Jesus tem poder. A terceira coisa é padronizar o ambiente ecumênico. Todas as igrejas, além de exercer um ministério padronizado de segmentos, como eu disse aqui, ele vai ser também obrigado a padronizar o ambiente onde ele cultua, aonde ele prega o que ele quer. Toda e qualquer religião ou prática de culto sobre o edito da tolerância, as igrejas vão ser transformadas em centros culturais, humanísticos, filantrópicos, sociais e psiquiátricos. Ou seja, serão organismos sustentados pelo governo. Como a igreja católica já é há séculos. Cenáculo. Pacifistas, ecumênicos, ambientalistas. Você não vê esse povo? Você não vê eles representando exatamente esse modelo de ministério padronizado? Quem tem visto isso, dá glória a Deus. É só você ligar o canal 7, amigo. Liga o canal 13. O que se tornou, pastor? Uma profissionalização de fé. O que se tornou as igrejas evangélicas? Organismos de passeatas simpatizantes no cristianismo, que a igreja renascer em Cristo sabe fazer e desenvolver muito bem, que nos órgãos que nós estamos citando aqui, já considera a marcha para Jesus como uma marcha interreligiosa, ou seja, um ambiente onde qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, só que não nesse culto, negão, porque aqui nesse culto quem manda é a palavra de Deus. Não gostou, não vai ficar. Aqui não tem ambiente padronizado, ministério sustentado por governo. Se você tem dúvida, acessa. Se você tem dúvida, acessa. Sabe o que eles estão prometendo para a igreja? Fundos do governo para quem adotar essas medidas. Então quem quer dinheiro, pode acessar. Vai ser um pastor, vai ser uma ONG, vai ser um representante do governo mundial. Porque quem serve a Jesus não está, meu irmão, nessa aliança interreligiosa. O poder do sangue de Jesus está aqui. O número da lei, número 11.635, 27 de dezembro de 2007. O edito da intolerância. Então, se quiserem prender a gente, pode vir já. Pode vir. Está aqui, ó. É crime falar de Jesus agora e doutrinar. É crime, está aqui o edito da tolerância. Parabéns aos pastores que estão todos lá, relacionados no primeiro DVD, que fala da apostasia, que apoiaram o governo Lula. Parabéns, Silas Malafaia, Assembleia de Deus, Renascer em Cristo, Batista, Presbiterianas, Sara Nossa Terra, está tudo lá escrito lá. Parabéns para vocês, apoiaram o governo do anticristo, está aí. Vai fazer marcha lá em Brasília para impedir a lei da homofobia. Filhos do diabo. Está aqui, ó. PT decreta a lei do psil. Atualmente o Código Penal, decreto de lei 2848/40, prevê a detenção de 1 mês e 1 ano ou multa para crime contra a religião. 1 ano ou multa para crimes contra a religião. Deputado Henrique Afonso. Olha a cara do belezinha.
Lá pode ter mensalão, lá pode ter quadrilha, lá pode ter tudo. Só não pode ter a Bíblia. Só não pode ter a Bíblia. A Bíblia não pode ter lá. Aliás, ela não pode ter mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se tiver, só Jesus para ter misericórdia. Mas daí você fala, mas pastor, qual o problema de eu representar uma questão, por exemplo, pacifista, que é representar segmentos para uma paz, harmonia? Você tem que entender. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz a palavra: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de um parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É o que está aí, você está conferindo o que está aí? Quando vierem pregando paz e segurança, em que dias, pastor Daniel? Nesses dias do qual discernimos que Jesus vai voltar. Paz e segurança, quem prega contraria as perspectivas do Apocalipse desse Jesus. Então, se você adotou o princípio ecumênico, o princípio de respeito religioso, o princípio de exatamente ser um pregador pacifista, de uniões unilaterais, está aí, meu amigo, você vai ser queimado no fogo do inferno e vai padecer junto com o diabo, porque Jesus não está nessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Se você entrar nos órgãos competentes do diálogo interreligioso e ecumênico, os padres principalmente argumentam biblicamente um Jesus ecumênico pelo texto de João 17, 21. Lê. João 17, 21, que diz: para que todos sejam um, como tu e o Pai. O és em mim e eu em ti, que ele também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça quem tu me enviaste e que o amaste como também amaste a mim. Esse é o texto que eles argumentam o ecumenismo na Bíblia Sagrada. Abre Mateus capítulo 10 e versículo 34, mesmo Jesus falando, só que agora não da unidade, mas acerca da paz à custa da covardia. Mateus capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer espada. Pois eu vim trazer divisão de Jesus, que significa unidade à custa da perversidade da fé. Jesus não aceita. A unidade à custa da obediência, esta ele aprova. Mas se depender desta unidade falsa, medíocre, hipócrita e diabólica, não é paz que ele vai declarar, é espada, filho. E ele usa a família para explicar isso. Na tua casa tem católico, na tua casa tem espírita, na tua casa tem homossexual, na tua casa tem pessoas ali que têm práticas equívocas à luz da palavra. Não é paz que Jesus tem lá, é espada. E se tem um crente lá dentro daquela casa, ele não vai ser pacificador, ele não vai ser ecumênico, ele não vai dialogar, ele vai abrir a Bíblia e vai ser pregoeiro da justiça deste nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Amigos, o nosso relacionamento vai ficar muito difícil. O nosso relacionamento vai ficar muito difícil. Então eles pegam textos arquitetados, fazem de um capítulo ou de um versículo a religião deles. O negócio é o contexto, amigo. Unidade tem um significado forte nessa igreja, mas ela não se configura à custa do psiu, da expressão da palavra de Deus.
Abre a tua Bíblia, cenáculo. Segundo ponto do objetivo desse DVD é significar o ecumenismo na sua ideologia, o primeiro ponto, e o segundo agora, fundamentá-lo à luz da palavra. E nós vamos dividir em 7 pontos aqui, para a igreja entender a Bíblia, à luz da Bíblia, o que a palavra fala acerca da unidade. A primeira, nós vamos tratar a soberania da igreja, quem é soberano nela. A segunda, igreja constituída, aonde ela está e quem a constituiu. Terceiro, a unidade da igreja, como que ela representa. Quarto, fundamentalismo. 5, sociedade e associações, o que a Bíblia fala disso. Sexto, diálogo interreligioso, porque a Bíblia também fala disso. E sétimo, a popularização da fé. Nós vamos dividir em 7 questões aqui, a igreja vai entender. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Pastor Daniel, não posso te esperar, mas vou eu em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 12. O único Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a preeminência da igreja. Soberano! Soberano! Único Salvador, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então você pode ter ecumenismo, diálogo interreligioso em outras religiões, mas fundamentando a luz da palavra, você não pode idealizar essa questão de diálogo entre as religiões. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, soberano é Cristo, não há outro nome e não há outro que possa salvar, a não ser Ele. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Paulo, não há representantes de salvação, há um só, soberano é Jesus Cristo. Quem crê, dá glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, único mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Coríntios 3,11, único fundamento, porque ninguém pode por um outro fundamento, além do que já está posto a nós, o qual é Jesus Cristo. O que é fundamento? Base, a base, a soberania, a eminência. Cenáculo da fé, uma pessoa que ela usa a Bíblia Sagrada para justificar a prática da idolatria, a adoração a outros nomes santos, entidades, ela não tem base para fazer isso. Rasga a Bíblia, cara. Rasga a Bíblia. Pica ela. Porque não é a realidade das escrituras sagradas. Não tem fundamento para justificar uma prática idólatra. Não tem. Efésios 1, 19 ao 23. Jesus como cabeça da igreja sujeitou todas as coisas aos seus pés, diz a palavra, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cabeça da igreja não é pastor Daniel, não é o Bento 16 que se declara soberano da igreja, não é comedor de arroz e feijão. Soberano da igreja é Jesus Cristo, e a igreja serve a Ele, aleluia. É Ele o motivo de estarmos reunidos aqui nesta noite, o motivo de estarmos falando e pregando esta palavra, colocando o Senhor Jesus Cristo como fundamento único de fé e fundamento único de edificação. Então levanta a tua mão para o céu e diga que a tua confissão de fé em Jesus Cristo gera obediência. Fala, a minha confissão de fé gera obediência, submissão, culto e serviço unicamente, exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. E nós não vamos dialogar,
Nós não vamos negociar, nós não vamos abrir mão deste Jesus e desta palavra, não tem outro. Aplica isso na questão interreligiosa. É mais fácil você ser preso, se você for fiel, e taxado como intolerante, e taxado como discriminatório, preconceituoso, se for fiel, do que você conseguir a simpatia do mundo, sendo obediente à palavra. Isso é uma coisa impossível. Porque se você serve a Jesus, à luz da palavra, você deve obediência unicamente a Ele. Essa é a essência da confissão de fé cristã. Quem não aceitar estas coisas que a palavra de Deus prega, o considere como filho do anticristo. Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de vida, o fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem início, ele não tem fim, ele não tem genealogia. Quem disse que a mãe dele é a Virgem Maria? Quem disse que o pai dele é o José Carpinteiro? Quem disse que o aniversário dele é o Natal? Quem disse que o dia de nascimento dele é o Natal? Que o aniversário dele é o Natal? Quem te falou? Foi um outro fundamento, e não este, porque ele não tem aniversário, ele não tem dia de morte, ele não tem pai, não tem a mãe. Quem é ele? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Jesus Cristo. Segundo ponto, igreja constituída por Cristo, no seu corpo espiritual. Abre 1 Pedro 2, versículo 4 e versículo 5. Segundo a palavra de Deus, a igreja que Jesus é o cabeça, não há nela placa denominacional. 1 Pedro 2, 4, versículo 5. A igreja de Jesus tem SIC e RG. Ela é formada de pedras vivas. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita é preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja que Jesus habita, fala nela e revela nela, é o nosso corpo. Não tem denominação. Não há denominação. Então, se você entende que o cabeça da igreja, o soberano dela é Cristo, e o seu corpo é constituído de pedras vivas, ou seja, homens que aceitaram o seu nome e a condição de viver submisso a ele, você está entendendo a palavra. Não tem placa denominacional a igreja, tem SIC e RG. Aí ó o templo do Espírito Santo sentado no banco aí. Creio eu, né? Creio eu que ele é um, lavado no sangue do Cordeiro. Então, na verdade, a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor revela que a igreja que o Senhor Jesus constituiu, com certeza é formada de seres humanos. Nós não estamos aqui para servir a denominações, não estamos aqui para honrar e respeitar a órgãos religiosos, mas unicamente ao cabeça da nossa vida, que é Cristo. Nós somos a sua igreja. Você está aqui para servir a Jesus e a sua palavra. Igreja Cenáculo da Fé é uma referência terrena, de propósito e só. Porque valor mesmo para essa obra aqui não tem nada. O valor que está dentro dessa igreja são aqueles que estão sentados nesse banco agora, que Jesus comprou com o seu corpo e com o seu sangue. Dá glória a Deus, Cenáculo da Fé. Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Não tem corporativismo na igreja que Jesus constituiu. Não há corporativismo religioso. A igreja se constitui nele. Fora dele, amigo, não tem igreja. Fora dele não há igreja. Fora do cabeça e do fundamento que é Cristo não tem. Não tem diálogo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Um só corpo. Porque assim como o corpo é um, temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também.
Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos livres, e todos bebendo do mesmo Espírito. Que significa, independentemente da sua função eclesiástica, denominacional, a realidade é que Cristo é soberano e o que Ele fala também é fundamento. A unidade na igreja que Jesus constituiu, ela funciona pela obediência, por aqueles que correspondem ao mesmo evangelho, ao mesmo espírito, à mesma palavra, ao mesmo conceito, à mesma revelação, ao mesmo discernimento. Não há unidade fora da obediência e das escrituras. Ou seja, não tem tolerância e não há diversidade na unidade de Cristo verdadeira. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem está entendendo, dá glória a Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, que eu falei agora. E o 12, capítulo 12, versículo 27 e 28 também diz: o corpo de Cristo, a sua hierarquia e os dons do Espírito Santo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente por apóstolos, segundo por profetas, terceiros doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedades de línguas. Diz as escrituras sagradas, independentemente da hierarquia, das funções, dos dons do Espírito, o corpo se mantém um. O cabeça dele, Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 27 e 29. Como membros desse corpo, respondemos por ele. Ou seja, quem o profana é culpado desse corpo. Segundo as escrituras sagradas, no capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 27 e versículo 28. Que significa o quê? Que a partir do momento que você peca contra a igreja, que você a desobedece, que você dá falso testemunho dentro dela. Igreja, eu digo essa, não a hierarquia e a governamental, eu digo essa igreja. Quando você a profana, quando você desonra Cristo, você está sendo culpado do corpo de Cristo, não do teu corpo. Quando você aceita Jesus, na tua confissão de fé, você se apresenta na condição de corpo, igreja. Pela tua confissão de fé, você já se constituiu igreja e templo do Espírito Santo e habitação desse Jesus. Não tem denominação, não tem placa, não tem representação humana. É uma questão de fé e obediência ao cabeça, que é Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 19. O corpo está unido ao cabeça, que é Cristo, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo no aumento de Deus. Segundo a palavra de Deus, a igreja que Jesus constituiu, essa obedece a Ele, por mais que ela venha desobedecer leis, regras, o Estado, a sociedade, a tradições familiares. Se eu sou dessa igreja, a minha submissão é a Cristo, a minha submissão é a Ele. Você é de Senhor Jesus, você professa a tua fé em Jesus, você se declara um cristão, a tua submissão é a Ele. Então, se for para tornar criminoso por ser obediente a Jesus, seja criminoso à luz da opinião humana, mas não abandone a tua condição de fé e submissão a Jesus Cristo, porque senão você é culpado desse corpo. Tem gente que não entende assim, então explica, prova, coloque exatamente essa questão clara, porque é exatamente o que a Bíblia fala aí, e que nós entendemos aqui, que se Jesus é o cabeça, e nós somos o seu corpo, independentemente da função que temos pelo Espírito Santo, nós temos que se submeter unicamente a Ele e a sua palavra. Então a unidade está aqui, não está aqui, onde diverge. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Terceiro ponto, unidade bíblica, diversidade e tolerância. Efésios capítulo 4, versículo 3.
Guardemos esta unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra de Deus anuncia a unidade, mas à custa exatamente do quê? Do que fala o versículo 4 também. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos em todos. Que significa, se você não tiver nessa unidade, aonde a Bíblia diz no versículo 4 de Efésios, que é pelo mesmo Espírito, pela mesma esperança de vocação, pelo mesmo Senhor, pela mesma fé, pelo mesmo amor, pelo mesmo batismo, ou seja, no contexto do Pai, do Filho e do Espírito Santo e deste Evangelho, não tem unidade, filho, não tem diálogo. Jesus não tolera quem divide a igreja dele no meio e passa a negociar a fé para sustentar gente que não quer se converter dentro da igreja e que não quer se submeter unicamente a Jesus Cristo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Versículo 13, me perdoem, do capítulo 4. Unidade da fé, na medida e na estatura da plenitude de Cristo. A unidade que a Bíblia anuncia no vínculo da paz, esta vem na medida e na estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, fora dele não tem, fora da palavra não tem, fora das escrituras sagradas não há unidade. A unidade está em Cristo, na medida, na estatura, na profundidade do que está revelado aí. Levanta a tua Bíblia e dá glória a Deus. Levanta ela e dá glória a Jesus. Quem não une aqui nesta palavra, como disse Jesus, espalha cenáculo. Quem não une com ela, espalha, meu irmão. Não tem pacifista nesse ministério, não tem interreligioso nesse ministério. Nessa igreja que Jesus constituiu e edificou, quem manda nela é Ele, e quem está nesse corpo só obedece a Ele. Quarto ponto importante, a base e o fundamento espiritual da igreja constituída por Cristo e o seu chamado. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6, 7 e versículo 8. Tratando ainda também a questão do diálogo e da questão do bom senso. 1 Pedro 2, 6, 7 e 8. Rocha de escândalo e pedra de tropeço, diz aí a palavra de Deus. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem crê nela não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra de tropeço, irmão. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, diz a palavra. Em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra e são desobedientes para o que também foram destinados. O que Pedro fala aí? Quando Jesus ele veio como fundamento de fé, ou seja, revelação do reino do céu, e ele foi colocado por Deus entre os homens como pedra angular, que significa condição de salvação, ordenanças e imposições de consagração de fé. Diz a palavra do Senhor que quem aceitou se edificou nela, quem veio a ele com fé, se edificou e creu nele, mas quem desobedeceu, tropeçou nele. Então diz a palavra, para esses que desobedecem, não aceitam a ordenança, não aceitam a consagração do que está revelado nessa escritura, diverge, tem a sua opinião, defende a sua tese e não entra exatamente na unidade da obediência à palavra de Deus, que tropeça. O que Jesus representa para ele? Pedra de tropeço e rocha de escândalo. Talvez você diga: pastor Daniel, eu nunca tropecei em Jesus, eu nunca o considerei, me escandalizei com Cristo. Toda vez que ele prega, ensina, através de qualquer instrumento de revelação dentro da igreja, e que no conteúdo você não aceita, você não assimila, no teu espírito você não quer, você está tropeçando
exatamente nesse momento nele. E na palavra de Deus, quem vem para Jesus vem para ser edificado, vem para ser criado, educado pelo Senhor Jesus, vem exatamente para ser transformado por Ele. E quem não aceita o que Ele fala, tropeça nele. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. Ou seja, essa Bíblia que você está segurando na tua mão agora, ela é a única fonte de edificação, formação, educação moral, espiritual e material para o cristão. Que é o quê? O fundamento dos apóstolos, dos profetas e do Senhor Jesus Cristo, que é o principal pedra de esquina. Se você prestar bem atenção, voltar bem o teu coração para esses dois textos que eu dei aqui, você vai ver exatamente o quê? Que a igreja, ela foi constituída sobre uma base, e essa base é a palavra de Deus. E nela, meu amado, nela não tem diálogo, nela não há bom senso. Quem aqui não obedece à Bíblia, tropeça nela. Tropeça nela. Por isso que João disse: saíram do nosso meio, mas não são dos nossos. Porque não professam a mesma fé, não creem no mesmo batismo, não creem exatamente nas ordenanças, não aceitam as condições que Jesus realmente deu pela palavra, divergem. Não vamos dar suquinho de laranja para eles, não vamos dar musiquinha gospel para eles se harmonizar, não vamos criar um ambiente como a Igreja Batista do Povo, a igreja de Bill Hybels, a igreja do Willow Creek, a igreja que funciona para crescimento progressista à custa da corrupção. Não há ambiente harmônico onde Jesus fala. Tem espada, tem a pedra angular, rocha de escândalo e pedra de tropeço para você que desobedece a palavra, para você que realmente defende teses da qual são equívocas à luz da palavra. Meu amigo, nós vamos presos, mas não abrimos mão dessa fé, não abrimos mão dessa Bíblia. O chamado e a vocação da igreja é anunciar e testemunhar Cristo, evangelizar e doutrinar a sociedade dentro deste fundamento, do qual é remissão, perdão de pecados, purificação, transformação, santificação, e que com certeza vai contrariar os costumes dessa terra e os hábitos do homem, do qual Deus considerou profano, iníquo. Então eu creio assim, aonde Jesus fala, dentro do que nós estamos conhecendo aqui, se ele fala pela base desse fundamento, eu pergunto uma coisa para esse povo que está aqui: como que ele vai conseguir dialogar? Jesus abre mão da sua palavra para exatamente criar esse ambiente interreligioso ou de divergência? Ele respeita a opinião? Esse Jesus ecumênico existe? Sim ou não, cenáculo? Você crê num Jesus que respeita a divergência? Meu amigo, quem não se edifica com ele, tropeça nele. Quem não ama ele do jeito que ele é, se escandaliza com ele. Daí fala assim: não, pastor, eu sou pacifista. Mas olha, querido, Jesus que a Bíblia revela, ele foi vítima de duas questões humanas: a religiosa e a política. Roma querendo segurar os judeus para pagar imposto, e os judeus sacerdotes querendo tomar Israel e ficar Israel submisso aos seus poderes religiosos. E por conta disso, Jesus foi vítima desses dois poderes que a igreja está sendo agora, a política e a religiosa, servindo a interesses humanos. E Jesus no meio desse conflito: vamos ser derramados? Vamos ser derramados, mas não vamos abandonar a fé, não vamos sair da rocha, não vamos abandonar Cristo, não vamos abandonar a palavra de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus
Como Mateus 21:44, Jesus diz: quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele a quem esta pedra cair vai ser reduzido a pó. Que significa que se você vier para ele, ele vai te despedaçar para te formar novo, te recuperar, te regenerar. Mas se você não aceitar a condição que ele te deu de nascer de novo, amanhã vai ser esse evangelho que vai te condenar. Pergunta para ele se ele vai dialogar. Lucas capítulo 20, versículo 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem essa pedra cair será feito em pó. Efésios capítulo 4, versículo 22. Diz a palavra do Senhor que cair na pedra para Jesus quebrar e transformar novo é despojar o velho homem para refazer o novo segundo ele. Que significa: ai Jesus, o Senhor é lindo, oh Jesus, o Senhor é maravilhoso, aleluia, levanta a bandeirinha, põe a fitinha na cabeça, sai apitando na rua o nome de Jesus. Os simpatizantes do cristianismo é uma coisa absurda, quanto eles crescem, estão crescendo em volume, mas não passam de fugitivos dessa pedra. Chama eles a se transformar, despojando o velho das coisas erradas e criando novo, segundo a justiça de Cristo, para ver se ele aceita. Se ele aceitar, eu vou dar glória a Deus. Se ele disser assim, mas não é bem assim, isso é radicalismo, isso aí é uma coisa muito séria demais. Como é que é? Você é muito fundamentalista, você é muito programático. A questão não é essa, a questão é que ele está te chamando, negão. Vem, ele quer despedaçar. Ah, não quer? Amanhã esse evangelho vai te condenar. Não tem diálogo, não tem bom senso, não tem consenso, não tem harmonia onde diverge. Ou se edifica com ele, ou tropeça nele. Quantos creem nesse Jesus? Quantos creem nesse Jesus? Dá glória a Deus então, cenáculo. Você deve estar feliz então, né, irmão? Está na olaria com Jesus todo dia. Jesus quebra e faz a obra. Não está bom, quebra de novo e faz de novo. Não está bom, quebra de novo e faz de novo. Se alguém te chamar de radical, mostra para ele que Jesus é o oleiro da tua vida. Fala para ele: eu tenho Jesus que transforma a minha vida. Aleluia. E nessa pedra não tem eu quero, não tem eu acho, não tem eu penso, é o que ele quer. Olha o que faz a Bíblia, a palavra do Senhor em Mateus 16, 18, quando Jesus diz para ele: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, levanta a Bíblia, você vai ser edificado. Meu amigo, Jesus não deu uma igreja para Pedro. Vaticano errou. Jesus falou que ele era pedra, porque o significado hebraico deste nome significa pequena pedra. Pedro, você é pedra, mas é sobre esta pedra, que é a palavra de Deus, que você vai ser edificado. Ou seja, você não manda nada, você não vai mandar nada, quem vai mandar sou eu na tua vida. Teus pés não são mais teus, teu coração já não é mais o que manda na tua vida cotidiana. Sou eu o soberano, sou eu o cabeça desta igreja. Quem prevalece é o Senhor, ou ele está expulso da tua vida, irmão. João 3, 19, 20 e 21. A condenação é esta. E qual, pastor? Não vieram para a luz para que as suas obras fossem reprovadas. Amaram mais as trevas do que a luz. Se fossem da luz, viriam para ela a fim de que as suas obras fossem feitas em Deus. A condenação do mundo é essa: não ter aceitado Jesus como fundamento de vida e de edificação e única inspiração de fé. Não vieram para a luz para suas obras serem feitas. Ficaram lá, no movimento ecumênico, no Paiva Neto. Ficaram lá, acendendo velhinha, cantando musiquinha, blá, 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 dançando balé. Isso é um movimento evangelical. Um movimento da simpatia. Um movimento que o povo sai evoluído espiritualmente. Cheio de pensamentos progressistas, ambiciosos. Mas a rocha não está lá. O cenáculo, se a gente botar Jesus como pedra fundamental no canal 13, Jesus fica lá? Se a gente botar Jesus como pedra angular no canal 7, Jesus fica lá? Ô irmão, paga um horário para ele lá, irmão. 1 minuto para sair fora do ar. E se eles conseguirem esse 1 minuto,
Jesus ia começar a falar da forma bem clara: vem que eu vou te despedaçar. Vai ser uma cena cômica. Como a gente não vai ver isso? Porque a imagem lá é da besta, não é de Jesus, e quem está lá é besta que nem ele. Nós só vamos ouvir a palavra aqui, ó, e amanhã nos túnel, amanhã na superfície, amanhã nós vamos estar bem escondidinho para continuar ouvindo esse Jesus que fundamenta, que é fundamentalista, que é protestante, que não abre mão da palavra. Quem gosta dele, aceita ele. Quem não aceita, tropeça. Marapaxerebedesta. O evangelho que confronta as ideias, costumes e práticas não cria ambiente harmonizado onde tem divergência. Cenáculo da fé. Abre a tua Bíblia em nome de Jesus, 2 Coríntios 6, 14 e 18. Quinto ponto, associações e sociedades. O que a Bíblia diz acerca da igreja que se associa ou representa segmentos na sociedade? 2 Coríntios 6, 14 e 18. Sociedade, comunhão e consenso na diversidade. O que fala a Bíblia? Diz a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. A fé ou a igreja não associa e não cria sociedade com as trevas, com a idolatria, com o mundo, com o pecado, ou seja, quem for. A igreja é de Cristo e ela é única e exclusiva, ou seja, ela não abre mão dos seus repartimentos, ela não representa nem o Estado e nem nada que há nele. Por isso que eles têm que ir lá para os textos do Antigo Testamento, para ficar se baseando em José, para ficar se baseando em Daniel. Amigo, vai na hierarquia da igreja que está em Coríntios e vê se lá tem político na função ministerial. A verdade que está aqui, que a fé não cria repartições, não representa segmentos ou sociedades, com a política e com nenhum departamento ou órgão religioso. A igreja é de Cristo, e quem está nela só serve Ele. Você pode ter teu trabalho, você pode ter tua casa, você pode ter tua vida dentro das questões do caráter espiritual verdadeiro, mas você não faça da igreja do Senhor Jesus Cristo uma organização de relações públicas e política, porque quem manda nela é Jesus. Essa é a igreja que a palavra de Deus revela. Se alguém falar outra coisa, manda provar. 2 Coríntios 6, 17, porque saí do meio deles, apartai-vos do Senhor. Sai do meio deles, apartai. Precisa falar mais? Precisa falar mais, cenáculo? Nunca que você vai ver Jesus numa passeata gay, nunca que você vai ver Jesus dentro de um palanque político, representando segmentos do Estado, pacifistas, ambientalistas, em pleno apocalipse, filho. Deus salve a Amazônia. Querido, onde está o Espírito Santo nessa coisa toda aí? Está fedendo apostasia, está fedendo podridão, está mais fedido que o Rio Tietê aqui em São Paulo. Para não falar outra coisa, que Deus me perdoe, mas esse povo é carne podre pura, querer usar a igreja para fazer idealismo pessoal. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5 ao 11. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros
participantes, porque em outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, as condenai. A igreja é a igreja, Jesus separando ela, Jesus repartindo ela, Jesus deixando claro que Ele é cabeça dela. Quem está fora dela é quem diverge, não aceita, não quer, não gosta, não ama a causa. Então vai ficar lá, filho. Eu não tenho culpa porque você não quer. Você vai pagar exatamente pela tua situação, pela tua postura. Mas ninguém vai adotar aqui no cristianismo o diálogo, o bom senso, o ambiente harmônico, porque na fé Jesus é espada. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Olha quanto versículo que dá a Bíblia. Já por carta vos tenho escrito: não vos associeis com os que se prostituem, mas agora vos escrevo que não vos associeis até com aquele que se diz irmão, mas que é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com este você nem coma. Ah, pastor, mas ele é santo, ele é perfeito. A questão não é essa, filho. A questão é que a igreja, pedra viva, ela não representa e não é cúmplice daquilo que é errado. Por isso que ela se separa do mundo e daquilo que não presta. Porque essa é a ordenança que Jesus tem com ela. Não tem nela nenhum chamado na igreja exatamente para criar ambiente, principalmente dentro do cristianismo ramificado, um ambiente em cima de divergência doutrinária, bíblica. Sei lá, pela fé, como que eles conseguem argumentar um movimento ecumênico, ou então até mesmo a igreja que pode representar segmentos da sociedade, se a Bíblia é clara, está comprometido na fé, está comprometido espiritualmente na aliança com Cristo, porque a igreja não pode ser usada para nenhum fim financeiro, ideológico, na sociedade. A igreja, ela foi chamada para desenvolver aquilo que Jesus a vocacionou, e o que ela fizer é para Ele, não é para nada do que está ali fora. A fé não cria sociedades, associações. A coisa está tão crítica que até argumentar que eles são maçons, eles argumentam que eles podem estar na maçonaria e no cristianismo, que não tem problema, mas são filhos do diabo. São filhos do diabo. Não tenho o que falar, não tenho o que falar. É perder tempo discutindo com esses filhos do diabo. Você escolhe entre Jesus e o mundo, rapaz. Você escolhe entre a igreja e a tua ideologia pessoal. Meio termo lá, Odisseia, ele vomita da boca para fora. Coisa morna, Deus não quer. Ou é crente, ou é frio. Sexto ponto: diálogo interreligioso, bom senso, divergência, contradições e rebeliões. Olha o que diz Lucas 17:3. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas e se ele não se arrepender? Deixa ele lá, não precisa falar nada. Segundo Tessalonicenses 3,14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, nota quem ele é. Quem é o tal? Não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. Quem escreveu isso aqui está jurado de morte. Já morreu. Só se desenterrar ele para bater nele de novo. Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem faccioso, evita-o. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, não vem, evita ele. Eu pergunto, tem diálogo aí? Não. Tem bom senso aí? Não. Divergiu, não aceitou o que a Bíblia fala. Você vai lá falar para ele: irmãozinho, queridinho, volta para Jesus. Nós vamos entender tua forma de ser. A homossexualidade feita com amor não é pecado, a gente leva na boa. Hein, cenáculo?
por esta carta, nota quem é que não obedecer. Essa é a ordem apostólica. Romanos 16, 17. Promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, desvia deles. Romanos 16, 17. Segundo Coríntios 11, 4. Outro Jesus e outro Espírito, suporta com a boa mente. Se alguém vos vier pregando um outro Jesus que não temos pregado, ou recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, suporta com boa mente, não aceita. Reescrição da Bíblia não tem. Agora eles estão acima do apóstolo Paulo. Vocês não sabiam disso? Apóstolo Paulo errou quando ele falou isso. E certo estão eles. Dá uma salva de palmas para Jesus. A fé não negocia. Não tem articulação política dentro da igreja religiosa. Não tem acordo com os interesses humanos, meu amigo. Ou é Jesus, ou não tem acordo. A palavra de Deus revela e deixa bem claro. Quem crê, dá glória a Deus, em nome de Jesus. Sétima coisa, Tiago capítulo 2, versículo 19. Popularização da fé cristã. O que significa a popularização da fé cristã? Como se nós fôssemos reescrever a Bíblia, formular um outro evangelho, criar um outro evangelho para a sociedade aceitar, porque o verdadeiro ninguém quer mais ouvir. O que fala lá, diz a palavra, que não suportarão mais ouvir a sã doutrina de Cristo, como diz 2 Timóteo 4,3. Olha o que Jesus diz acerca da sua popularidade. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Amém, Jesus? Se você é do mundo, o mundo vai te amar. Mas se você é de Jesus, o mundo vai te odiar. O sistema não vai te aceitar. Você procura popularidade à custa de Cristo? Você vai ter que ser ecumênico mesmo. Você vai ter que exatamente ser um Papa João Bento XVI. Você procura realmente a Cristo. Não procure ser popular, mas obedecer unicamente a Ele. 1 João 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: filhos sois de Deus e já os tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha o que diz a palavra: o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O mundo escuta, o mundo ouve, o mundo aprova, não é de Cristo, porque se for dele, o sistema vai odiar. Filipenses 1, 27. Não há simpatizantes na fé, há crentes no Senhor Jesus. Somente diz a palavra do Senhor, no versículo 27, que nos foi dado não somente o crer nele, mas o padecer por ele, que está no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas o padecer por ele. E como diz Tiago 2,19, que eu não li aqui, diz a palavra: crês tu em Deus? Faz bem, porque o diabo também crê e estremece quando fala dele. Falar que crê nele não é suficiente. O mais importante da fé é padecer pelo que ele quer. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Eu queria aqui finalizar esses 7 pontos que foram relacionados aqui ao ecumenismo. Biblicamente, à luz da palavra, quem dialoga interreligiosamente, ele está fazendo isso prevaricando, destruindo, aniquilando o conceito de Cristo, da igreja, da palavra e da comunhão. Se ele anuncia isso, ele anuncia debaixo das trevas e não à luz dessa palavra, porque segundo a palavra de Deus, soberano da igreja é Cristo, o fundamento é a palavra, e a igreja serve isso. Não tem unidade em diversidade e nem tolerância para quem diverge. A igreja é de Cristo, ela não representa segmento, ela não é corporativista,
ela não é pacifista, ela não é ambientalista, porque ela crê que Jesus está voltando e a hora dela está chegando. Maranata, cenáculo!